Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Hoje é dia 11 de setembro, terça-feira, são exatamente 16 horas e 57 minutos. Nós estamos iniciando nesse momento uma entrevista ao vivo com o candidato a deputado estadual Lucas Iliceu, ele é de Itaquaquecetuba. E você que é de Itaquaquecetuba ou de outra cidade do Alto Tietê, pode colaborar com a gente mandando sua pergunta no WhatsApp 97569-1373, ou então você pode fazer a sua pergunta na própria live do Facebook. Candidato, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que vai ser uma entrevista bastante produtiva. E ao meu lado aqui está o Marcos Pontes, desculpa, que vai fazer comigo as perguntas para o candidato. Candidato, queria antes de começar a entrevista falar um pouquinho aí da carreira dele. Ele é formado em administração pública e em direito, com especialização em psicologia organizacional e recursos humanos. Quem é de Itaquá sabe também que ele é diretor do Liceu Brasil e da Guarda Mirim de Itaquaquecetuba. É diretor voluntário da Casa da Criança, da APAI, da Missão Isabela e gerente da Fundação Casa, que é a antiga FEBEM. Candidato, obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Boa tarde você aí de casa, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. O Diário de Suzano é um grande jornal da nossa região. Eu acho que é um dos grandes expoentes mesmo e é um privilégio estar aqui. Eu lembro que há 5 anos, quando eu corria, vocês sempre noticiavam muito a ProRunner, que é uma empresa também minha aqui de Suzano, vocês fazem um trabalho fantástico. E para o pessoal de casa, manda suas perguntas, eu estou aqui à disposição para responder. Candidato, como o senhor foi diretor, né, do Liceu, a gente pode dizer que a sua principal bandeira vai ser a educação. E aproveito e já emendo a pergunta para saber quais são assim, as principais propostas que, como deputado, o senhor vai encaminhar, no caso, para o Executivo Estadual, que poderão contribuir com Itaquá e o Alto Tietê. Sim, com certeza, viu? A principal bandeira sempre vai ser a educação, porque eu acredito de verdade, viu, que a educação resolveu minha vida, ajudou muito ajudou você, Marcos. Se a gente não tivesse estudado, você não estaria aqui hoje, não conseguiria fazer o que você faz. A educação salva realmente as pessoas. Eu, principalmente, eu nasci aqui em Suzano, nasci aqui na Vila Morim, e na época, aqui a Vila Morim era pertinho do Colorado, não sei se você é dessa época daqui, mas era ali uma região muito carente e muito violenta. O Colorado, na época, na junção ali com a Vila Urupês agora, era uma vila muito perigosa. E eu lembro que minha mãe sempre orientava a gente para estudar. Meu primeiro curso foi aqui no sindicato, de graça. Depois eu fui guarda-mirim aqui em Suzano. E eu lembro que eu brigava com a minha mãe que eu não queria ser guarda-mirim. Só que daí ela falava, você tem que estudar, tem que trabalhar. Eu fui trabalhar na Geotoco. Na Geotoco, eu lembro que eu tive um chefe muito bom lá. Infelizmente, hoje ela fechou, mas ele falava sempre assim para mim, Lucas, você tem que estudar. Vai mexer no computador. E ele deixava eu mexer no computador na hora do intervalo, na hora do almoço, né? E depois de um tempo com isso, eu consegui abrir uma escola de informática e aí segui na área da educação. Então, a educação foi fundamental em todos os momentos da minha vida. E proporcionar isso para os jovens, para as crianças, é fundamental hoje. Nós não vamos conseguir resolver a situação do país com um salvador ou com uma única ideia, né? Eu acredito que tem que ser feito na base. Nós ajudando as pessoas com a educação, nós vamos transformar a situação não com uma pessoa só, mas toda a população melhorada através da educação, nós vamos ter um país melhor. Então, a bandeira principal é a educação. Das propostas que eu tenho, a primeira dá atenção para isso, né? Eu acredito que ainda os deputados não estão antenados, eles estão mais preocupados em outras coisas do que favorecer a educação. Então, a primeira proposta é essa, nós vamos dar atenção para a educação. A segunda proposta que nós temos é ampliar mais as ETECs, FATECs e, principalmente, essa educação profissionalizante. Nossos jovens hoje saem do ensino médio com quase... Nós temos dados aí de quase 40%. A pesquisa do IDEB agora, exato, que saiu na 8ª e 9ª série, que é muita dificuldade. A maioria não conseguiu cumprir a meta, né, da cidade. Não consegue cumprir a meta, eles saem sem saber interpretar texto ou resolver problemas. Então, eu acredito que com uma educação melhor e principalmente voltado para o mercado de trabalho, nós podemos ajudar muito esses jovens que hoje são o grupo de pessoas mais atingidos pelo desemprego.
né? Então, nós precisamos olhar para isso. Depois, valorizar com certeza os professores, né? Não dá para o nosso estado ser um dos estados que pagam menor para o professor. Nós temos estados no Nordeste que sofrem com vários problemas e remuneram muito melhor o professor. Então, é uma questão de foco mesmo, né? Enquanto a gente escolher políticos que não estão focados na educação, ela vai continuar em segundo plano. E em segundo plano, todo mundo está perdendo. Eu, você, o Marco, todo mundo aqui está perdendo. O senhor foi, na última eleição, o segundo candidato mais votado lá em Itaquá para vereador. Sim. E, em função do coeficiente eleitoral, o senhor não conseguiu entrar na Câmara, né? O senhor agora está se lançando candidato a deputado estadual pelo Patriota. Isso mesmo. Como que o senhor acha que vai conseguir obter o número de votos? Você acha que fez a conta para saber quantos votos mais ou menos vão ser necessários? Se isso vai barrar um pouco com a questão do coeficiente? Como que vai ser isso aí? Voto nunca foi problema para mim, viu? Na verdade, a gente teve muito... fui de 600 candidatos na última eleição em Itaquá, eu fui o segundo, né? Então, nós tivemos uma votação muito boa. O partido que não era tão bom, né? Que acabou que não fez o coeficiente. O bom dos problemas é que a gente aprende, né? Sair do Patriota para ir para um partido que me dava uma condição melhor de eleição. Nossa média, nós estipulamos que mais ou menos 40 mil votos, 30 mil votos, já dá condição de uma eleição. Porque na eleição passada, o menos votado do partido que entrou foi com 35 mil votos, né? Só em Itaquá nós temos quase 250 mil eleitores. Acho que fechou agora, bateu o martelo, 232 mil eleitores. Então, um pouquinho mais de 10% da cidade já garante, pelo menos, a chance da gente conseguir. É claro, cada eleição é de um jeito, essa conta é muito complexa. Para a gente, imagina para o eleitor que analisa isso. Mas eu sei que nós temos uma condição enorme de eleição, porque não só aqui, mas no Alto Tietê todo, o partido está apoiando nossa candidatura. Nós estamos em mais 63 cidades fora de Itaquá, fazendo trabalhos em conjuntos ou junto com os federais do partido. Você tem ido nessas cidades? Tem bastante. Semana passada a gente andou bastante, fiz todo o litoral aqui, Santos, São Vicente, Bertioga. No final de semana nós fomos para Barrinha, que é a cidade do Adilson, que iria vir aqui, Barrinha, Ribeirão Preto, Porangaba, me sobra aí mais. Andamos todo o interior e estamos andando bastante. Sexta de novo, sai em viagem de novo. A gente tem conversado com bastante gente. E o bom é que a aceitação está muito boa, né? Infelizmente, eu acredito que ninguém aí de casa e ninguém hoje está contente com a situação que se encontra no nosso país, a política e a sua vida mesmo, né? Hoje o desemprego está muito alto. Então, eu acredito que as pessoas estão querendo mudar. Não estão querendo mais essas mesmas pessoas que estão aí há tanto tempo, né? Eu nunca recebi R$1 público, eu nunca fui envolvido em nenhum tipo de trabalho público. E, graças a Deus, eu tenho minhas escolas, eu consigo coordenar com minhas empresas minha vida. O que eu quero mesmo é tentar ajudar, né? E a gente tem conseguido bastante, através das bolsas do Liceu. Semana passada a gente formou 1.000 alunos. Essa semana começa mais 1.000. Então, nós estamos tentando fazer, né? Eu não tenho até nem prometido tanta coisa. Eu tenho mais falado que a gente já está fazendo. O que eu só quero é a oportunidade de fazer um pouco mais. Em relação à política de educação do atual governo, que é do PSDB, agora está o Márcio França, o que o senhor tem a dizer? Tem alguns professores, principalmente ligados aí à POSP, que reclamam das condições das salas de aula, até de violência, agressão a professor. Como deputado, o senhor não vai ter assim a caneta para estar resolvendo os problemas por meio de projetos de lei executivos, né? Como que o senhor acha que, como deputado, pode ajudar de alguma forma, e como que o senhor vê a situação das escolas hoje, tanto mais em Itaquá, que o senhor está por lá, né? E do estado inteiro? Na verdade, assim, não só Itaquá, viu? Eu dou muita palestra em universidades, escolas. Aqui em Suzano mesmo, dou palestra constantemente, Mogi, São Paulo. Eu sempre estou visitando bastante as escolas. Primeiro, vamos lá. Então, qual é a condição das nossas escolas hoje? Precária. Muito precária. A POSP reclama com razão quando fala do salário do professor. E, com certeza, os professores hoje, eles sofrem muito. Pra você ter noção, essa semana mesmo aconteceu 2 casos de depredação da escola. Os alunos pegam um caderno e começam a jogar para cima para quebrar a lâmpada.
isso mostra que o quê? Não é só o Estado que também não está cuidando da escola. A própria população também não está vendo tanta vantagem em estudar. Tanto que, do ano passado para cá, a evasão dos jovens, com a crise do desemprego, está aumentando demais. Salas estão sendo fechadas por não ter procura. E as outras estão sendo fechadas por adaptação de orçamento. Então, as escolas precisam de uma reformulação, certeza. Principalmente na base também do conteúdo. Escolas de tempo integral, elas são fundamentais. E aqui na nossa região, a gente tem uma em Mogi, uma em Poá. Né? Em Itaquá não tem, em Suzano não tem a escola de tempo integral do Estado. Né? Como que a gente pode ajudar isso com o deputado? Primeiro, dando atenção. Um deputado que está defendendo a educação já é mais uma voz lá para evitar que o governador esqueça esse assunto. Né? Segundo, nós precisamos de leis que incentivem a educação. Né? Eu já fui presidente do Rotary e a gente sempre ajudou muitas escolas, seja com o projeto Rumo, que era de orientação para as escolas, ou seja mesmo adotando escolas. Recentemente, uma escola de Itaquá passou por uma reforma com essa ajuda. Então, acredito que se nós conseguirmos passar, começar a levar as pessoas, as empresas, para ajudar na educação, como é feito nos Estados Unidos, com muita facilidade, isso também pode mudar. Então, se a gente cobra o governador, cobra as entidades, cobra a população, pensando que a educação é um excelente caminho para mudar tudo isso que está aí, esse é o melhor caminho. Sou a favor daquele projeto Escola da Família, das escolas estarem abertas nos finais de semana, que acabou, de certa forma, sendo desativado, né, no atual governo. Na verdade, ele tem perdido força. Né? Ele ainda não foi desativado, acontece ainda. A primeira reunião do Escola da Família, há 15 anos, viu? Uhum. Aconteceu na minha escola na época, porque a Escola da Família nem tinha sala. E no Escola da Família, eu acredito demais nesse projeto. Quando a gente traz a comunidade para dentro da escola, a escola tem um negócio que a comunidade começa a ter pertencimento. Que esse, eu acho que é o grande problema lá de Itaquá e aqui da nossa região. Enquanto a gente não ter pertencimento, lá em Itaquá, as pessoas sempre desvalorizam a nossa cidade, sempre menosprezam a nossa cidade. Constantemente, Itaquá é assim, é o patinho feio do Alto Tietê. É a cidade mais violenta, é a cidade com menos recurso, é a pior cidade do IDEB que saiu esses dias, é a única que não bateu a meta, ou melhor, está abaixo da média do Estado. Então, as pessoas veem assim a nossa cidade. Só que eu acho que a maneira de reverter isso é tendo pertencimento. Então, se eu participo da escola no final de semana, eu começo a defender minha escola. Se eu participo da cidade no final de semana, eu começo a defender a cidade. Igual, quando nós levamos, eu falei aqui da ProRunner, do projeto da corrida, né? Eu corria muito em São Paulo, corria no estado todo, gostava de correr bastante. E eu lembro que Itaquá não tinha corrida. E eu ficava muito bravo porque eu falava, eu tenho que acordar 4 horas da manhã para ir correr em São Paulo, sendo que eu poderia acordar 10 minutos antes da largada e correr na minha cidade. Há 7 anos atrás, nós criamos a Corrida da Casa da Criança, para levantar fundos para a Casa da Criança e trazer as corridas para a cidade. Estamos na 7ª edição. Hoje, graças a Deus, nós temos um shopping que dá uma estrutura boa para a nossa corrida. Hoje, a corrida ganhou corpo e ajuda muito a Casa da Criança o valor arrecadado na corrida. E hoje, as pessoas que correm com gosto na cidade que mora. Né? Então, isso nos traz pertencimento. Quem corre a corrida da Casa da Criança não vai aceitar uma rua esburacada, não vai aceitar uma cidade ruim para ela, porque é dela. Agora, quando a pessoa só chega e dorme, ou nem participa das coisas da cidade, aí fica mais difícil. E esse é um grande problema da nossa cidade. As pessoas que trabalham muito em São Paulo e não moram lá. Amigo internauta, você está acompanhando a entrevista com o candidato a deputado estadual Lucas do Liceu. Você pode mandar sua mensagem, sua pergunta para o WhatsApp do Diário de Suzano, que é o 97569-1373, ou na própria live do Facebook que você está acompanhando nesse momento. Marcos, tem alguma pergunta para fazer? Tem o Lucas, lá em Itaquá, como eu sou morador de Itaquá, é uma questão que todos os prefeitos que entram, vereadores, eles sempre batem na tecla que Itaquá não tem um candidato ou tem um deputado da cidade que conhece as demandas. Itaquá a gente sabe que na questão da saúde também é bem complicada e até por este fato, existem, se eu não me engano, 4 UBSs que hoje são verdadeiros elefantes brancos. Acho que são 6. São 6?
Nós mais demos duas, uma rodadinha lá. Nesse... Com a eventual candidatura do senhor, você pensa em resgatar, tentar buscar esses recursos que talvez estejam congelados, que estão lá, mas só que não tem uma força maior para que possa terminar, que querendo ou não, são em regiões que precisam muito. Uma, se eu não me engano, é no Jardim... Tem no Marengo. No Marengo, uma muito grande. Quinta da Boa Vista. Quinta da Boa Vista, tem outra... O Jardim Luciana, aquela, acho que, para quem passa, que vem do Camel, é uma das mais complicadas, talvez, porque ela atrai a pessoa. Se alguém se esconde ali, pode cometer crimes, enfim. Na verdade, já aconteceu também. E, no caso, até complementando, você pensa em resgatar uma eventual candidatura, você vai buscar até essas questões dos, como eu disse, dos verdadeiros elefantes brancos da cidade? Sim, na verdade, Marcos, essa é uma das prioridades nossa é a área da saúde. Infelizmente, você é morador de lá, você conhece tão bem quanto eu. Infelizmente, os governadores que nós tivemos lá, os governantes todos, né, eles têm um grave problema de acesso a São Paulo. Né? O que acontece hoje lá? Vem a verba, às vezes a verba fica parada, outras verbas a gente não tem informação, que isso também é muito perigoso, né? De como elas estão. Para você ter noção, ó, no último ano, a cidade não recebeu R$1 de nenhum deputado estadual. Não recebeu. Recebeu o encaminhamento do dinheiro, mas em prática, cair no caixa mesmo para a prefeitura gastar, não recebeu. E esses elefantes brancos que você falou, eu vou te falar que é pior que elefante branco, viu? É uma coisa ali, ó, eu estive semana passada no Marengo, domingo agora estava no Marengo. Lá você tem um posto de saúde quase acabado. As pessoas precisando desse posto de saúde. E não conclui, não conclui. Pode ser inatividade da prefeitura, pode ser que a verba não chega, mas uma coisa eu tenho certeza, falta gente para brigar por isso, né? E uma das propostas minhas é trazer um hospital regional para Itaquá. Hoje nós temos lá só o Santa Marcelina de hospital referência. Então, o que acontece? Só que o Hospital Santa Marcelina não foi feito para atender emergência, não foi feito para atender consultas e nem exames. Ele é feito para cirurgia e parto. Só que o que acontece? Hoje ele acaba cheio de atendimentos de emergência. Hoje, se você for lá agora, viu? Agora, nesse momento, você for lá, existem doentes nas macas no corredor. Aquelas imagens que a gente vê triste na TV lá no Nordeste, está acontecendo aqui em Itaquá. E, infelizmente, por quê? É uma superlotação mesmo. Nós temos lá, hoje, pelo IBGE, 366 mil moradores, que o número pode ser maior ainda. E não temos suficiente, nem UBSs e nem a UPA também não consegue dar vazão para esses exames e nem para esses atendimentos. Então, um hospital regional e atenção para trazer as verbas e fazer a fiscalização, que é mais importante, nós precisamos fazer. E como deputado, eu tenho certeza que eu vou lutar muito por isso. Lucas, até complementando, outra questão de Itaquá, como você pontuou, é a questão da segurança. Itaquá, querendo ou não, é uma cidade que a extensão dela é muito grande hoje. Ela faz divisa com pelo menos quase todos os municípios da região, inclusive a capital. Outra questão também que o pessoal sempre bate na tecla, talvez não seja a falta de policiais, mas seja a falta de um trabalho de inteligência. De inteligência, exatamente. Hoje Itaquá, se eu não me engano, ela tem em torno de 10 câmeras ali na região central e adjacências e tudo mais. Mas só que elas não funcionam. E outra questão também as viaturas policiais. Nem todas, você pode analisar que quando você passa em frente ao batalhão, sempre tem alguma que está lá parada, está sendo arrumada. Nessa questão mais de segurança pública, como deputado, você, até mesmo pela cidade, conhecendo as demandas, você vai buscar também essa questão de mais equipamentos para a Polícia Militar, talvez até um ampliamento, buscando, intermediando junto com o governo estadual, um ampliamento do próprio batalhão, que é um dos que mais prendem pessoas aqui no Alto Tietê? Sim. Só complementando a pergunta do Marcos, nas suas propostas aqui, está falando, né, que é mais viaturas, a gente queria, aproveitando, saber quantas, se o senhor tem esse déficit lá de viaturas, apoio à guarda, que tipo de apoio que vai ser esse, né? E combate às drogas, como que se dá isso aí também? Aproveitando aqui das suas propostas. Vamos lá, então. Vamos por parte aqui. Primeiro, inteligência falta em todos os setores em Itaquá. Infelizmente, a tecnologia,
não chegou lá na cidade, entendeu? E eu vou te falar, a gente está falando de segurança, mas eu te falo, na parte de administração pública, você precisa de qualquer documento, demora muito lá. Então, a inteligência tem que vir para a segurança. Hoje, ó, nós temos lá os dois efetivos, tanto da polícia militar quanto da GCM, são excelentes, viu, gente? Eu rendo aqui meus parabéns mesmo para todos os policiais militares e os GCMs de Itaquá. Eles fazem um trabalho de excelência com o que tem na mão. Aí o que nós precisamos? Ampliar, com certeza, o efetivo dos dois, tanto o GCM quanto Polícia Militar. Ter esse serviço de inteligência. Armar e dar melhores equipamentos para todos. A GCM, eu sou muito favorável, sim, a GCM armada e bem treinada. A GCM, hoje em Itaquá, ela salva muitas vezes o trabalho da PM, até mesmo do SAMU. É uma guarda municipal que tem muita iniciativa. Então, acho que tem que aproveitar isso de alguma forma. Então, e é claro, as dificuldades de Itaquá, é o que eu tenho falado para muita gente. Os problemas, a gente sabe de cor. O que a gente tem que começar é buscar essas soluções que precisa ser feita urgentemente, porque, igual você falou bem, a área de Itaquá ela não é tão grande comparado com Suzano. Suzano é o dobro e mais um pouquinho de Itaquá. Mogi é 6 vezes o tamanho de Itaquá, mais ou menos. Mas o problema, sabe o que é? São as fronteiras ali de Itaquá, né? Quando você liga com 7 cidades, tudo que é ruim da cidade... É só você reparar. Quais são os piores ou os bairros mais violentos de Mogi? Quais são os bairros mais violentos de Suzano? Qual é o bairro mais violento de São Paulo? Qual é o bairro... Todos fazem divisa com Itaquá. Esse é o grande problema, entendeu? Então, tudo que fica difícil para as outras cidades que tem uma estrutura melhor, acaba desaguando em Itaquá, que tem uma estrutura pior, e aí a bandidagem aproveita. E aí cai na questão das drogas e da violência com os jovens. Olha que coisa. Hoje, infelizmente, o que a gente perde de juventude mesmo, da molecada mesmo para as drogas, é enorme. Em Itaquá, antigamente era assim, e não é só a luxo de Itaquá não, viu? Antigamente era assim, ó, quem usava droga era o cara que estava no terreno baldio. Depois ele foi para a esquina, depois ele foi para a esquina da escola, depois ele foi para a porta da escola, para o banheiro da escola, e hoje ele está dentro da sala de aula. Então, infelizmente, o tráfico tomou conta de tudo. Como que a gente vence isso? Primeiro de tudo, tem que pôr efetivamente mais policiais e aumentar o rigor no combate ao crime mesmo. Só que só isso não resolve. Só na bala não vai resolver. A bala, esse trabalho de força é só a primeira etapa. Se não tiver a segunda etapa, que é a educação. Quando eu criei a Guarda Mirim copiando, eu não tenho vergonha de falar isso mesmo, a gente copiou o modelo de Suzano. Quem me orientou lá em Itaquá foi o Natal daqui da Guarda Mirim de Suzano para levar a Guarda Mirim para lá. Qual que é a ideia? Ó? Nós temos um bairro lá, você deve conhecer, Marco, Jardim Odete. É um bairro realmente consumido pelas drogas. Nós montamos uma turma da Guarda Mirim dentro do shopping, na praça de alimentação, quando o shopping está fechado. Demos a orientação para os jovens, 4 meses de orientação. Depois, 3 ficaram trabalhando dentro do shopping. O que esses 3 significam? 3 menos fora do crime. Então, tem que combater o crime do lado de fora da vida do jovem. Mas dentro da vida do jovem tem que entrar a educação. Com a educação e a oportunidade de trabalho, pode ter certeza que a gente vence isso. Está caminhando para o final da entrevista, mas eu queria fazer tocar num outro assunto, que é a relação ao patrimônio histórico-cultural da cidade. Né? A gente sabe que Itaquá é uma cidade rica em patrimônio histórico-cultural. Por exemplo, tem a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, que é do século XVI lá, né? E a gente queria saber quais as propostas que o senhor vai levar como deputado para preservar o patrimônio da cidade, né? Que é um patrimônio rico. Eu acho que isso vem de todo um conceito, né? Esses dias mesmo nós estávamos lá no evento para a restauração da igreja, que é importantíssima igreja, né? Uma das primeiras aqui da nossa região. Mas não só o patrimônio histórico, eu digo todo o patrimônio. Nós temos lá um parque ecológico, não sei se você já correu ou andou no parque ecológico. Bem complicado. Nosso parque ecológico é lindo. A região que ele está, a disposição que ele está, eu gosto demais. Eu acho ele mais bonito que o Max Pfeffer aqui de Suzano. Na parte geográfica. Mas aí vem a parte do cuidado, né? Infelizmente o Tietê cheirando mal,
infelizmente, com pouca estrutura ou quase nenhuma estrutura para a pessoa passar um final de semana lá ou passear com a família. Então, Itaquá precisa de um carinho como um todo, né? Então, dar atenção para o parque ecológico, dar atenção para toda a questão histórica que tem na cidade, que infelizmente, por nossa população ser uma população tão carente, fica sempre em segundo plano. Igualmente aconteceu com o museu essa semana, né? Quando o Brasil ainda tem fome, quando o Brasil ainda tem necessidades primárias, não vai conseguir cuidar do que ele tem de história, né? É igual a gente mesmo. Eu volto na educação que eu falei da gente. Vamos colocar a gente aqui. Você só conseguiu ir no museu a primeira vez porque você tinha comida em casa. Se você não tivesse comida em casa, não tivesse acesso à educação, não tivesse condições de ir, você não ia entender que o museu é legal, é importante, ele te ensina muito. Porque antes você está com fome. Itaquá hoje é uma cidade muito carente de tudo. Então, antes da gente conseguir chegar nessa prioridade da questão histórica da cidade, nós estamos precisando urgente mesmo. É disso, é de uma rua melhor, é de luz no poste, é de uma condição de ter um atendimento de saúde, que infelizmente hoje não tem. Então, eu acredito que assim, se nós priorizarmos a educação, em pouco tempo, a gente começa a transformar esse panorama, e eu tenho certeza, antes do que a gente imagina, a gente consegue transformar a cidade e, com certeza, a nossa região aqui, se isso acontecer, né? Porque é a única base sólida mesmo da mudança. Quando eu decidi virar candidato, né, foi por causa disso. Eu era gerente da Fundação Casa. Lá dentro da Fundação Casa, eu cuidava bem dos jovens. Eles estudavam, faziam curso, tudo ok. Só que o que acontecia? Quando eu chegava na casa dele, a biqueira na porta, a mãe passando fome, o pai usando droga, ou bêbado, violentando a mãe. Ele olha aquilo e ele fala, não tenho saída. Então, nós precisamos dar saída para esses jovens, né? E a saída, com certeza, é a educação. Pergunta, Marcos. Lucas, a gente tem duas perguntas aqui dos nossos leitores. Primeiro é do Ronaldo. O Ronaldo, Itaquá tem um problema muito grande que é a questão de creches. A falta de creches, na realidade, e também a valorização do profissional, que inclusive já houve uma paralisação dos profissionais. Recentemente. Ele pergunta o seguinte, quais são, assim, como trabalho como deputado, quais seriam as suas propostas, as suas ideias para que ajudasse o município em questão da oferta de vagas e também sobre a valorização do professor na rede municipal. Lá em Itaquá, igual muitas cidades, e aí como deputado eu estou falando para todas essas, plano de carreira para os professores, contratação de diretores e coordenadores concursados, não indicados politicamente. Isso é um grave problema. Não é luxo de Itaquá, não, viu? É por aí. Todo lugar, as cidades que estão melhor posicionadas no IDEB, com certeza são concursos, são eleitos por concurso. A atenção no salário do professor é fundamental. Mas vamos lá das creches. Hoje, Itaquá tem 3.500 crianças fora da creche. 3.500 que deram nome, viu, Marco? Porque a mãe não dá mais nome. Ela fala, vou dar meu nome lá para quê? Não vai chamar. Eu tenho certeza que esse número passa fácil de 10.000 crianças fora da creche. O que acontece? Enquanto nós não dermos atenção para esse problema, antigamente, na nossa época, ou na formação que seu pai te deu, ele se preocupou muito com o seu ensino superior. Ele falava assim, filho, você tem que estudar para ser alguém na vida, só que quando você já tinha 16, 17 anos, ele falava, vai para uma faculdade, vai estudar alguma coisa. Por quê? Era a grande dificuldade, era conseguir entrar numa universidade e ter acesso a cursos técnicos profissionalizantes. Hoje inverteu. Hoje nós temos mais opções de cursos e de faculdades, tanto pública quanto paga. Hoje nós temos que focar na base. Quando a gente foca na base, quando a criança de 0 em diante, a mãe ganhou o bebê, quer colocar ele numa creche já para ajudar a complementar na sua educação, ela tem que ter essa disponibilidade. Na verdade, é lei hoje. A partir dos 4 anos, nenhuma criança pode ficar fora da creche. E, infelizmente, continua acontecendo isso. Então, nós não estamos cumprindo nossa lei. Por desconhecer essa questão da importância que a educação nos anos iniciais são fundamentais. Hoje, se um jovem é bem treinado ali, 3, 4, 5, 6 anos de idade, e segue esse treinamento
educacional bom, quando ele chega nos 16, 17, ele consegue ter uma opção de um curso, de conseguir uma boa colocação no Enem, de direcionar para alguma entidade pública. Agora, o problema é que nossos jovens estão saindo com 16, 17 anos sem saber nada. E isso complica bastante. Então, temos que dar mais opções de creche, construir mais creches, defender essa ideia da educação básica ser importante. E, para isso, um deputado ele está ali do ladinho do governador. E a ideia é ficar no pé do governador mesmo, até ele ouvir e saber que tem que dar atenção para os anos iniciais. Marcos, tem mais uma pergunta, Marcos? Dá tempo de fazer mais uma. Aí seria numa maneira mais geral sobre o Alto Tietê. Quais seriam os outros projetos, assim, grandes projetos talvez, para a região? Sim, então vamos lá. Eu já falei de um aqui que são as escolas de período integral. Toda a nossa região, na verdade, todo o estado de São Paulo necessita de escolas de período integral. Escolas não só as infantis, viu? Que hoje a gente põe na cabeça que escola de período integral é aquela para criancinha ficar o dia todo. E não é. Os jovens do ensino médio deveriam estar em escolas de período integral. De manhã, eles estudam ou fazem a atividade regular da escola, e à tarde nós precisamos preencher o tempo do jovem com as atividades. Né? Então, se ele dentro da escola ele aprende uma profissão, se ele dentro da escola aprende a interagir com as pessoas, que esse é um grande problema dos jovens também, se dentro da escola, fora do período de aula, ele consegue aprender sobre trabalho, como fazer essas relações de trabalho, isso vai ajudar muito. Então, eu acredito que, já que estão fechando salas e algumas escolas estão querendo até desativar, vamos reativar isso como escolas de período integral. Porque aí nós vamos começar a falar de uma educação de verdade. Porque hoje, infelizmente, com esses turnos curtinhos educacionais, nós estamos muito distantes de países que conseguiram crescer através da educação. Na parte da saúde, então, um hospital regional, nós precisamos de um hospital regional aqui no Alto Tietê. Sem esse hospital regional, nossa saúde está muito precária. E ele também, eu acredito que desafoga um pouco essa questão de você ter o acesso primário ali. Na hora que acontece algum problema, você já ter acesso ao hospital referência aqui na nossa região. A questão da atenção para a educação. Então, as vagas, não só em creches, mas ter condições de ter mais escolas para as séries iniciais. Fortalecer toda... Quando eu falo de Itaquá, gente, não pensa que eu vou ser um deputado para Itaquá apenas, né? Mas nós temos ali a questão da segurança, fortalecer todas as GCMs do Estado. A GCM, gente, tudo que a gente faz em larga escala perde em qualidade. Quando você tem um GCM que conhece a realidade do local, que você tem a capilaridade dele trabalhar ali, fica muito mais fácil. Então, e aí cai naquela ideia de inteligência, né? Com certeza o GCM conhece muito mais os problemas da cidade, ou a GCM da cidade conhece mais os problemas da cidade, do que a Secretaria de Segurança do Estado. Porque para eles a cidade é uma no meio de 500 e poucas. A GCM não, está cuidando só dali. Então, no fim, dar atenção para a nossa região. Nós sofremos muito com a falta de atenção. Não só em Itaquá, mas aqui na região toda. Infelizmente, essa falta de atenção aqui para a nossa região tem nos criado muitos prejuízos. E olha que é uma região que cresce muito, é uma região economicamente muito forte no estado, mas ela não tem essa contrapartida. O que o governo devolve para a região é muito pouco comparado com o que a região dá para o governo. Através da força de trabalho que tem aqui. As grandes empresas nossas da região geram muitos impostos, mas eles não revertem aqui para a nossa região. Acaba indo para outras regiões que existem mais políticos, mais deputados, e o dinheiro vai ficando por lá. Nós estivemos aqui com o candidato a deputado estadual pelo Patriotas, Lucas do Liceu. Lucas, queria agradecer a entrevista. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Mais uma vez, eu agradeço demais. Eu sou fã do trabalho de vocês, de verdade. Eu acho que é muito importante o jornalismo sério aqui na nossa região. Infelizmente, aí eu vou falar da nossa cidade, né? Lá falta jornais igual o Diário de Suzano, viu? Já marcou, já deixa a dica, viu? Vai pra lá, abre seu jornal lá, vai. Você já tá por lá, mora lá, abre um jornal lá, pô. Porque nossa cidade é carente disso. Infelizmente, até disso.
né? E o trabalho que vocês fazem idôneo, correto, ajuda muito a levar uma informação correta. Obrigado a toda a equipe, obrigado. Cadê o Thiago? Thiago, obrigado, viu, pela força que ajudou a gente aí no Facebook. E agradeço você de casa pela atenção mais uma vez de nos ouvir. A minha ideia é essa, né? Eu não estou prometendo muita coisa. Eu já estou falando tudo o que a gente faz de projeto. Eu só quero essa oportunidade de fazer um pouquinho mais, né? De poder ajudar de verdade a nossa cidade lá de Itaquá e toda a nossa região. Muito obrigado, internauta, você que nos acompanhou até agora, e até a próxima entrevista.